Jacomelo já está aí, já está todo mundo chegando. Sejam todos muito bem-vindos. São 12 horas e 28 minutos agora. Eu quero, inclusive, nesse momento, dedicar a nossa live de hoje. Eu faço sempre isso no rádio, mandando os parabéns para as pessoas que eu amo. Então, eu quero mandar um beijo muito especial para Eduardo. Edu, meu irmão, que está aniversariando hoje. Edu, um beijo muito grande para você. Te amo, meu irmão. Feliz aniversário. Vamos passar esse seu aniversário assim, comemorando de longe, que a gente ama muito você. Eu sou irmã Soerda, lhe adoro, quero muito bem. Eu e todos os nossos irmãos, sobrinhos, os nossos pais, né, já partiram para um plano superior de vida. E aqui estamos nós, seguindo a nossa missão, a nossa jornada, a nossa caminhada. Parabéns, Eduzinho, meu irmão maravilhoso. Eu amo a minha família, amo meus irmãos. Amo as pessoas que Deus me deu como irmãos também na vida. Olha que maravilha. Tá me vendo? Você eu estou vendo muito bem. Você não está se vendo? Não, mas não tem problema. O mais importante é eu ver você. E a gente está vendo você lindamente, sorridente, com uma porta maravilhosa lá atrás. E um monte de CD. Boa. Pois não é? Jacomelo, que prazer revê-lo. Tudo bem? Tudo bem, querida, muito bem. Amiga de longas datas. Não é isso, Fiquei com saudade, né? Já pensou de vez em quando ia ao estúdio e via essa pessoa maravilhosa dando suas notícias e faz falta. Ah, eu tô no rádio aqui em Caicó. Eu me afastei agora, 90 dias, por causa da pandemia. Eu sou hipertensa, tal. Mas, na verdade, o rádio não sai jamais de mim. Se eu virar essa câmera aqui, você vai ver muitos rádios ao redor, mas eu vou mostrar só um. Acho que tem uns 50 rádios aqui dentro desse estúdio que eu estou agora, em casa. Mas é uma honra imensa. Conheci sua mãe, Dona Dagmar. Jamais esqueci sua mãe. Às vezes sonho, me encontro com ela em sonho, é muito bom. E eu tenho a impressão que, às vezes, ela diz umas coisinhas assim ao meu ouvido, uns conselhos de mãe, quase mãe, que ela me dava às vezes. Então, assim, eu sinto muita falta dela e confesso, estou em falta também. Nunca mais eu fui lá no Leão, mas quando isso passar, a pandemia, a gente vai marcar um encontro presencial no Leão, tá bom? Será uma alegria enorme. O Leão é a minha casa também, eu sinto uma falta grande, porque desde que aconteceu tudo isso, nunca mais eu fui lá, porque eu não quero nem contaminar, dá o menor risco de contágio aos idosos, né? Aquelas criaturas maravilhosas que vivem lá com a gente. Então, o jeito que tenha todo mundo se preservar mesmo. Verdade. Jacó, você é formado em engenharia, não tem nada a ver com o que você desempenha, ou você conciliou durante toda a sua vida a sua profissão de formação com as outras atividades? Por exemplo, você fez pós em psicanálise. Como é que foi isso? Veja bem, a engenharia, para mim, ela foi literalmente a grande fechadura e uma grande chave para abrir essa grande porta. Por quê? A engenharia me fez colocar os pés no chão. Então, em engenharia, você não trabalha no ar, você sempre trabalha em cima de uma base, e em cima da base você vai colocando estruturas. Então, toda a minha maneira, tanto filosófica como psicológica de ser, ela está muito estruturada em cima de uma base, exatamente o primórdio da engenharia. Então, eu ter sido assim, que muitas vezes eu me questionei, por que eu não fiz medicina? Por que eu fui para esta área? Se por acaso eu tivesse entrado num curso de medicina, muitas coisas que eu cheguei como conclusão diferente, eu talvez não tivesse chegado. Por quê? Porque toda doutrina que você absorve, medicina, filosofia, o que quer que seja, todas elas lhe levam, até certo ponto, dentro de uma filosofia e dentro de um objetivo. O que faz isso? Faz com que você, de certa forma, fique um tanto quanto fechado dentro daquele circuito. A engenharia, ao contrário, ela me abriu, porque eu já tinha um campo emocional bem sedimentado, até pela vivência com a minha mãe, isso era quase que natural, mas faltava o outro grande suporte, que é o suporte da lógica. Então, em vez de simplesmente eu dizer acredito ou não acredito,
Eu queria saber por que acreditar ou por que não acreditar. Então, tudo tinha que ter uma explicação. A minha mãe, quando eu menino, ela se incomodava muito com isso, porque ela dizia alguma coisa e eu perguntava por quê. Disse, não, mas porque eu estou dizendo, tá bom, então eu vou ficar calado, mas não me resolveu o problema. Eu disse, você também é demais, você quer explicação para tudo. Não, é porque em engenharia, em matemática, a gente sempre aprende que tem que ter alguma explicação. Então, a engenharia ela terminou sendo muito boa para mim, não necessariamente como engenharia civil, mas como um princípio matemático, um princípio tecnológico, científico, que me conduziu e me conduz até hoje para tudo. Por exemplo, eu quero pensar em Jesus, eu não penso em Jesus apenas como aquela figura divina e sublime. Eu procuro entender quais são as razões que tem por trás, qual é a lógica dele ter sido essa figura maravilhosa que é. Então, eu termino transcendendo um pouco os limites da religião, às vezes me sinto até mesmo fora de algumas filosofias, exatamente por conta da engenharia que me deu a liberdade. E aí, veja bem, por que eu fui parar na psicanálise? Todo mundo, eu só ouvia duas informações, isso falando no sentido genérico, duas informações sobre Freud. Uma, aquele cara era um gênio. Outra, aquele cara era doido. Essas duas informações não batiam uma com a outra. Normalmente associado ao doido vinham as questões da sexualidade, né? Então era um problema sério. E aí um dia, eu lendo algumas coisas sobre psicanálise, eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou descobrir quem é esse tal desse Freud. E vou fazer um curso, vai fazer, no caso, uma pós-graduação, mas eu quero uma pós-graduação freudiana. Lógico, no meio onde eu vivo, todo mundo disse, não, você tem que ir para Jung, porque Jung... Eu digo, não me interessa Jung, porque o que Jung tem de espiritual, eu já tenho noutra base. Não é que ele seja pouco, mas é porque não era aquilo que eu queria. O que eu queria era entender aquela figura polêmica, Freud, e mais ainda, querer descobrir como é que ele chegou a tantas conclusões fantásticas sem fazer uso da alma, sem fazer uso do espírito. É aí onde está a genialidade dele. Porque você chegar onde ele chegou, você pensando de forma espiritual, é simples. O duro é você chegar onde ele chegou, fazendo abstração a qualquer dessas coisas. Então ele foi vou até forçar a palavra, ele foi um materialista que espiritualizou o seu saber. Então, isso para mim foi fantástico. E você consegue fazer essas três coisas que você colocou? Primeiro, a engenharia, a psicanálise e a doutrina espírita. Como é que você concatena isso, o seu pensamento dentro desses três segmentos? Assim? Fica tudo muito perfeito. Fica muito perfeito, Sueda. Fica extremamente perfeito. Por quê? Exatamente porque são situações complementares. Enquanto na doutrina espírita eu tenho, se eu tomar por definição, eu tenho ali uma doutrina que ela tem um aspecto científico, um aspecto filosófico e um aspecto moral. Então, no aspecto científico, eu entro com a base matemática tranquila. E no meu caso mais específico, com o magnetismo. Então, essa é a parte científica. Na parte filosófica, ela fica reforçada por todo este saber que, inclusive, a psicanálise nos propicia. Apesar de que a psicanálise não seja uma doutrina filosófica, ela nos leva para a filosofia, assim como o próprio espiritismo, tanto que o primeiro livro espírita é um livro que é considerado um tratado de filosofia. E, por fim, a moral. A moral porque tudo na vida tem que convergir para isso, não tem jeito. Porque se você, em qualquer coisa, sai da moral, você se descompensa. Então, você tem que pensar eticamente, moralmente. E quando você está fora, vai vir todas as questões, todas as implicações. Inclusive, posso até generalizar mais forte, vem todas as doenças. Tudo isso porque há uma necessidade de convergência. Então, eu fico profundamente confortável lidando o espiritismo com magnetismo, com engenharia. A priori, a gente, observando, fica pensando, e a psicanálise, ela não nega a doutrina espírita? Não, ela não nega. Quando eu vou por Freud, eu tenho que partir do princípio. Freud, ele não considerou o espírito. Ponto. Então fica claro para mim. A mesma coisa, se eu converso com você, e você me diz que é protestante da Igreja Universal, a partir daí eu sei quem é você. Então eu não posso transgredir isso, ou agredir, ou desmerecer. Então,
Então, a visão que fica muito aberta é exatamente esta. Se eu sei que você pensa assim, eu tenho duas maneiras de lidar com você. Primeira delas, respeitando a maneira que você pensa. E segundo, quando eu for colocar a minha maneira, ela jamais será imperativa ou impositiva. Será a minha opinião para que você também perceba como é que eu penso, como é que eu acho. Então, eu não vejo esse conflito. O que eu vejo é que nós, se você me permite só estender aqui mais um pouquinho, Pois não. nós somos excelentes rotuladores. A gente vive de rotular as pessoas. Você rotula tudo. Rotula o belo, o feio, o arrepiado, rotula o que gosta, o que não gosta, o tom de voz, a cor do olho, aí depois a personalidade, uns tiques que cada um temos. Então a gente sai carimbando todo mundo a vida toda e depois a gente vai ter que tirar esses carimbos todos, porque ninguém é carimbo. Nós somos seres e como seres nós temos as nossas naturalidades, peculiaridades e assim por diante. A gente vai falar dos seus livros, vai falar inclusive do seu último livro, que as pessoas podem inclusive fazer um que eu achei maravilhoso, já comecei a ler, Magnetismo Humano versus Covid-19, né? A gente vai chegar lá. Mas antes eu queria falar de outras coisas com você, porque já faz tanto tempo que a gente não se encontra e eu estou cheia de vontade dessa conversa. E ela ficou com um gostinho desde segunda-feira que eu digo, vai dar certo, e deu. Então, assim, inclusive depois você vai poder assistir, porque vai ficar no IGTV e você vai se ver lá, tá bom? Beleza. Vai se ver como você está vivendo aí, eu também estou lhe vendo, como eu estou alegre em receber você. Jacó, que momento é esse, por falar em Covid-19, que momento é esse que a humanidade está atravessando? E quando eu lhe pergunto isso, é dentro da seara da doutrina espírita. Isso é da seguinte, a minha visão, eu não posso nem dizer que seja a visão da doutrina espírita, mas eu posso dizer que a minha como espírita é que vai terminar isto como a demonstração de uma grande oportunidade de aprendizado e de exercícios novos para a humanidade. Por quê? Porque você goste ou não goste, queira ou não queira, todos estamos revisando muitas posturas nossas, individuais, familiares, sociais, em termos de saúde, com coisas que a gente não valorizava, de repente tem um novo valor, coisas que a gente valorizava demais, de repente perderam sentido. Então a gente está vivendo um momento de transformação muito grande. E aí sobram duas opções, você aproveita ou não. Se você aproveitar, você vai crescer muito com isto. Se você não aproveitar, você provavelmente se candidatará a ter que sofrer de novo novas dores, novas decepções, novas oportunidades de reflexão, porque a gente pode aprender com o exemplo do outro, pode aprender na leitura, numa aula, mas quando nada funciona, você vai ter que aprender na marra. Por quê? A lei espírita é a lei de progresso. E se é de progresso, para a gente progredir, a gente vai progredir, desculpa até uma expressão muito forte, por bem ou por mal, a gente vai ter que progredir. Então não tem jeito, ou a gente se acomoda no aprendizado, ou a gente se desacomoda nisso e aí vai prejudicar. Dentro dessa visão, portanto, eu vejo a pandemia como uma oportunidade muito dura, muito grave, em que todo mundo tem que repensar. Está terrível, tem pessoas que estão literalmente passando fome, tem pessoas que não estão conseguindo nenhum tipo de medicamento, nem atendimento, tem pessoas que estão tripudiando disso, tem pessoas que estão tão contidas que deixam de se servir a si mesmas e por aí afora. Então a gente vê que existem extremos, entretanto existem grandes virtudes. A gente já viu na própria imprensa, seja local, seja nacional, seja mundial, pessoas sem a mínima condição, extraindo de dentro de si condições para ajudar os outros. Já pensou que coisa mais nobre do que isso? Porque quando a gente tem e dá, é uma coisa que quando você não tem, é aquela música, aquela letra do Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. A gente chegou literalmente nessa circunstância. E que coisa linda, é maravilhoso, Sueda. Olha, eu digo sem qualquer tom de
de pequenez no processo. É muito lindo a gente ver as pessoas se juntando, se fortalecendo, e principalmente nas camadas menos favorecidas. Eles se unem, eles se ajudam, eles se respeitam, e isso termina vazando para a gente. Vazando em que sentido? No sentido do bom exemplo. Então, eu não posso ver a pandemia como sendo apenas aquela coisa amaldiçoada que veio para resgatar e para mostrar a ruindade. Não, eu vejo como uma grande oportunidade de aprendizado. E para seguir e concluir aqui com Jesus, quando ele disse, toma a tua cruz e segue-me, é que a gente estava deixando a cruz de lado. Pois está aí agora a cruz, leva agora. Agora o senhor tem que levar a sua cruz. Não tem jeito. Tem gente que está reclamando porque tem que ficar em casa. Olha, eu acho tão bom estar em casa. É verdade, eu também gosto de estar em casa. Infelizmente, algumas pessoas não podem, outras a casa é tão pequena que se alguém se contamina, contamina todo mundo, não tem nem como fazer isolamento, não tem nem sabão para lavar a mão, não tem água, muitas vezes, não tem saneamento, e a gente sabe que isso é um problema grave de todo o nosso país. É uma situação muito difícil, mas uma coisa é você estar em casa porque você tem vontade e gosta de estar em casa. Outra é você querer ir ali na casa do seu irmão. Hoje, por exemplo, é o aniversário do meu irmão, e lá na nossa casa a gente tem esse contato diário de abraçar, de beijar todo mundo, e há 90 dias que a gente não faz isso, né? E o medo é que alguma adoeça e o outro não possa estar junto, porque, na verdade, Jacó, essa é uma das grandes provações desse vírus, é que ele acaba a economia, ele isola as pessoas, ele confina as pessoas. Se você adoece, quando você está doente, um irmão, uma irmã, alguém seu vir na sua casa fazer um chá para você, é tudo de bom, já conforta, já cura, porque amor cura. E nessa situação, o que é que você pode fazer? Colocar uma máscara, ou se você perder um ente querido, não pode ir para os ritos fúnebres. Então, assim, realmente a cabecinha do ser humano ou muda, ou, como disse você, ou muda ou diz porque não muda, usando um termo aí bem popular. Mas eu tenho, na verdade, coragem. Eu até falei isso hoje numa crônica que eu fiz. A gente precisa ter coragem, eu tenho coragem, tenho fé, mas tem horas que a gente suspira e pensa, meu Deus, quando é que isso tudo vai terminar, né? Pois é isso. Mas eu estou vendo aqui, ó, tem entrado de pessoas amigas aí na live, ó, Moraes Neto, inclusive, você deve ter conhecido ele, um grande fotógrafo daqui de Natal. Sim. Ele está aí, ó, ele e a esposa dele, legal. É um casal maravilhoso, né? Que coisa boa, não sei aqui, ou então já estavam aí e de repente estão se encontrando. Mas já passou aí várias pessoas aí muito queridas, abraço a todos, conheço. Vamos juntos. É isso aí, Sueli. Vamos em frente. Jacó, quantos livros você já escreveu e quais? E de que tratam os seus livros? Eu sei que tem muita gente aqui que sabe, lhe acompanha, conhece, mas a gente vai deixar essa live para muita gente ver. Então, eu queria aproveitar que você falasse um pouco dos seus livros, quando é que você começou a escrever, enfim. Muito bem. Eu comecei a escrever faz muito tempo. Meu primeiro livro, ele já está aí para 25 anos, foi o primeiro livro e, por coincidência, foi o primeiro grande best-seller, né? Foi um livro extremamente técnico, letra miúda, tamanho do livro muito comprido, porque a editora não queria fazer em 2 volumes, e um número de páginas muito grande. Ou seja, ele tinha tudo para não vender, tudo. Ainda por cima, um desconhecido. E esse livro rapidamente chegou a 100 mil exemplares. Então, isso foi uma reviravolta na cabeça de todo mundo. Como é que uma pessoa desconhecida escreve um livro desse jeito, denso, desse tanto todo, e chega numa quantidade desta, assim, num período que foi relativamente muito curto? Eu trabalhava já naquela época o magnetismo, só que eu usava mais o nome Passes, né? Então, o nome do livro é O Passe, Seu Estudo, Suas Técnicas, Sua Prática. Paralelamente, logo depois, eu escrevi um livro de reflexões e um livro de ajuda para as pessoas que pensavam em se suicidar. Então, praticamente, eu saí com um livro e logo depois com mais 2. Desse livro de reflexões, ele terminei publicando em anos seguintes, mais alguns, terminou sendo uma série de 5 livros só de reflexões e pequenas historinhas. O livro sobre suicídio era um projeto que eu tinha, mas que ele ficou ali mesmo.
Enquanto que no magnetismo, aí veio o próprio passe, aí depois veio o manual do passista, depois veio o cure-se e cure pelos passes, depois reavaliando verdades distorcidas, que faz um apanhado na história do magnetismo e dentro da própria ótica espírita, do quanto isso é encaixado, e depois, agora, por último, o magnetismo humano, aí como livro impresso. Né? Uhum. Aí também escrevi um livro em homenagem à minha mãe, depois que ela desencarnou, e teve um outro livro de crônicas chamado Pense Sobre Isso, além de um único romance também sobre uma criança que vivia tendo contato com o mundo espiritual, que se chama Giorgio d'Andrea Moreno. Então, essa foi a minha coletânea de livros impressos. Uhum. Aí agora já escrevi o primeiro e-book, Uhum. exclusivamente eletrônico, que é o que você falou aí, que foi um livro escrito muito às pressas, porque o objetivo dele era ajudar as pessoas. Eu gastei aí para ele ficar pronto, desde a hora que eu comecei a escrever até ele ser publicado, porque eu praticamente cuidei de tudo, né? Uhum. A exceção de um amigo que fez uma capa e o outro que cuidou da parte da logística na internet. Foram 3 semanas. Nossa. Por quê? Porque eu tinha muita urgência, enquanto mais cedo isso chegasse, mais pessoas poderiam ser ajudadas e socorridas. Então, esse livro, ele teve o nome de Magnetismo versus Covid-19, porque ele é direcionado exatamente para isso. Por quê? A gente tem dificuldade de atender as pessoas que estão com Covid. Por quê? Elas são fontes de transmissão. Isso. E aí, como é que a gente faria? Só teria um método, se fosse feito à distância. Mas como fazer à distância de um modo eficiente e seguro? Foi o que a gente conseguiu. É tanto que hoje a gente tem alguns depoimentos que são verdadeiras usinas de emoções, porque são impressionantes. Pessoas já em UTI, já em quase estado terminal, voltam e se curam. Pessoas que começaram a apresentar os sintomas, testaram positivo e, de repente, começa a reverter, não tem mais febre, não tem nada, sem tomar medicamento nenhum. Então, aconteceu muitas coisas. E essas coisas aí foi que deu força para esse abençoado ser tão resgatado na internet. Ainda por cima, ele é gratuito. Então, qualquer pessoa vai lá, baixa o livro e, mesmo quem nunca aplicou, se procurar entender direitinho, vai ver que tem condições de ajudar muita gente. Jacó, você é um espírita que psicografa? Qual é a sua vertente dentro da doutrina espírita? Como é que você atua? É o passe, é o magnetismo? E nos explique o que é o magnetismo humano, né? O meu modus operandi é suor, suor e suor. Eu tenho que escrever tudo, estudar, entender, discutir, isso é tudo comigo. Os espíritos ajudam? Acredito que sim, mas nenhum ostensivamente. Né? Então, eu não tenho a chamada mediunidade, onde você vai aqui, põe a mão e daqui a pouco começa a escrever e daqui a pouco está tudo pronto. Não. Tudo meu é cerebrado, é processado. Por isso que a engenharia me fez tanto bem. Entende? Porque eu tenho que encaixar os blocos, eu não posso deixar a coisa muito solta. Então, meu processo de trabalho é o trabalho propriamente dito. Então, eu leio muito, eu escrevo muito, eu corrijo muito, revejo traduções. Por exemplo, a nossa editora, nós já temos os maiores clássicos do magnetismo, nós temos traduzidos e publicados. Então, eu não faço a tradução, porque é de francês clássico, então tem um bom tradutor, mas eu que faço a revisão, os ajustes. Então, eu estou sempre mergulhado nisso tudo. Né? Escrevo para vários jornais, tem vários artigos que saem no Brasil, fora do Brasil, e, enfim, é um mundo virado. Né? E, em termos de magnetismo, o que é magnetismo? A gente pode dizer, para quem nunca ouviu falar nisso, eu posso dizer 2 palavrinhas que vão fazer as pessoas entenderem. Uma é essa, passes. Eu já ouvi falar que alguém aplica passes ou recebe passes. Um dia eu fui numa benzedeira e ela mexeu com aqueles raminhos e ela disse que aquilo era um passe. Pronto, então você já tem uma noção. Ou então, você já ouviu falar a expressão imposição de mãos, que é uma outra prática que também está dentro do magnetismo. E atualmente, eu disse que ia dizer só 2, mas tem uma terceira que é praticamente conhecida do mundo todo, é o reiki. O reiki também é uma forma de passe, de imposição de mãos.
Para quem é da igreja messiânica, tem o jorei, e assim sucessivamente. Então, o que é o magnetismo? No princípio, se dizia que o magnetismo era uma doação de alguém para alguém. Essa definição não é tão perfeita. Por quê? Porque imaginemos o seguinte, alguém está doente, mas ela não está doente porque está faltando energia. Às vezes ela está doente porque ela está com muita energia acumulada num ponto. Se você coloca mais energia em onde já tem muita energia, o que vai acontecer? Vai piorar. Então, eu não posso ter, por definição fechada, que o magnetismo é uma doação de um para o outro. Não. É uma inter-relação energética, fluídica, entre duas pessoas. Um tem condições de dar e de manipular, e o outro tem a condição de receber ou se deixar envolver para ser atendida. Então, dessa forma, eu acho que o magnetismo fica bem compreendido. E todo mundo pode aplicar esse magnetismo, ou emitir, se estudar, por exemplo, baixa o seu livro, estuda, a pessoa pode se capacitar, eu quero dizer, para isso? Em princípio, eu vou aqui entrar num outro paralelo de definição de magnetismo. Tem vida, tem magnetismo. Então, por princípio, todos nós somos seres magnéticos. Okay? Você está viva, então você tem magnetismo. Porque o que dá a vida é o que a gente pode chamar de fluido vital, que nada mais é do que a essência do próprio magnetismo. Tem pessoas que têm a capacidade de doar muito, porque usina muito, porque prepara e se predispõe a doar muito. Tem pessoas que têm a melhor boa vontade para isso, mas não conseguem usinar tanto. Então, tem os bons doadores e os doadores comuns e os sofríveis. Isto é da própria natureza. Agora, à medida em que cada um desses estudar e for se predispondo, a gente já tem isso como confirmado pela observação ao longo dos milênios, que quanto mais você pratica, mais você se torna melhor doador. Isto não é hereditário, isto não é osmótico, isto é desenvolvimento pessoal. Então, à medida que você vai se desenvolvendo, vai estudando, vai aprendendo, nós vamos em frente. Então, se você lê alguma obra que lhe orienta e você entendeu direito, você tem condições de fazer. Neste caso da Covid-19, a maioria das pessoas que me escreveu disse que nunca tinha aplicado um passe na vida. Entretanto, os resultados muito bons. E aí pergunta, mas Jacó, tem horas que eu fico na dúvida, porque as pessoas me procuram muito. Eu não sabia como fazer assim e tal, então tente fazer desse jeito. Porque se você nunca fez, vai ter momentos que você vai ficar na dúvida. Isso é natural. Mas não é natural no magnetismo, é natural em tudo da vida. Então você nunca foi para um fogão, você vai até esquentar uma água para um café, você fica sem saber se é no fogo alto, no fogo baixo, e quando é que a água está boa para fazer o café. Então, isso é natural. É preciso que a gente leia e absorva, mas de preferência, se você puder fazer um curso, se você puder participar de um trabalho numa casa que te dá uma boa assistência, enfim, você pode se desenvolver muito mais e melhor. Como é que eu sei que o meu magnetismo não é sofrível? Que ele realmente, você diante de uma pessoa que tem um magnetismo legal, vamos chamar assim, você, Jacó, você tem condição de ver aquela pessoa e já identificar que ela tem um bom magnetismo? Ou seja, existem características de uma pessoa que tem um bom magnetismo? Não. Tem algumas situações que você diz que a pessoa realmente ela está como que exudando, ou seja, está transpirando o magnetismo. Vou te dar um exemplo bem prático, mas bem direto, principalmente o pessoal de Caicó vai entender assim, mas olha, eu nunca imaginei isso. Pessoal de Caicó, preste atenção como vocês vão entender. Sabe aquela tua comadre que foi na tua casa e quando olhou para a tua planta, depois que ela foi embora, murchou? Você já viu isso? Muito bem. O que foi que essa pessoa fez? A gente diz que foi mal olhado, se for uma criança quebranta, a gente dá 1000 nomes. Na realidade, é muito provável, é altamente provável que essa pessoa estava com muito fluido, portanto, muito magnetismo acumulado. E quando ela olhou para a planta, ela sem querer, não teve a menor intenção,
aquele jato de fluido foi para a planta e esse jato fluídico, nessas condições, esse jato é incompatível com a planta. Qual é o resultado? A planta murcha. Para a gente quebrar, inclusive, a mística de pensar que todo mundo que tem um olhar forte é uma pessoa que não é legal para estar perto da gente, lembre-se de que Jesus, olhando para a figueira, disse que ninguém coma de ti fruto algum. E o que foi que aconteceu com a figueira? A figueira murchou, quer dizer, não era mais uma plantinha qualquer, não, era uma planta inteira. Jesus era mau? Não. O olhar de Jesus era mau? Não. Os frutos de Jesus eram maus? Não. Então, foi que houve um direcionamento de um potencial fluídico maior para um meio inconsistente. Ok. Junta tudo isso agora e nós vamos ter o seguinte. Nós temos, sim, condições de direcionar nossos fluidos. Tem muita gente que tem potenciais enormes. Essas a gente percebe, às vezes, por essa exuberância. Tem pessoas que, por exemplo, olha para você de costa, então ela vem por trás de você e ela diz, nossa, eu acho que isso é suerda, mas eu nem vou falar, deixa ela aí que ela está muito ocupada. Então você se resguarda de dizer, suerda, olha eu aqui. Então eu fico calado. Mas olhei para você. Nesse momento você sente um frenesi na cabeça e olha para trás. Como? Não sei porque tinha alguém me olhando. Mas como se você está olhando para cá, como é que você sabe que tem alguém te olhando lá atrás? Exatamente porque essa pessoa, às vezes, tem um potencial de fluido muito grande no frontal, e quando ela olha, ela projeta essa energia. Ou seja, dá para a gente perceber alguns casos? Dá. Mas tem outras que só dentro da experiência. Tem uma pessoa que está com muita dor de cabeça, aí você vai lá, pousou a mão, depois alisou um pouquinho. Nossa, desapareceu minha dor de cabeça. Bom, isso não é um milagre, isso é uma atitude magnética. Nossa, você soprou aqui, isso aqui não cicatrizava de jeito nenhum, e olha que coisa, no outro dia estava 100% cicatrizado, e eu sou diabético e você me cicatrizou, então você tem um sopro curativo, então você tem um sopro magnético, e assim sucessivamente. Então tem essas circunstâncias que a gente só vai saber quando verificar o fenômeno, mas tem outras que exuberam. Jacó, como nós estamos vivendo num momento de introspecção, mesmo algumas pessoas forçadamente, outras estão adorando porque estão tendo a oportunidade de ter um encontro consigo próprias, com os seus sentimentos, com suas emoções, com a sua religiosidade, né? Com a sua espiritualidade. E realmente esse tempo de confinamento faz com que a gente em algum momento do nosso dia a gente pare, pelo menos para dizer, oi Deus, tudo bem? E aí, quando é que isso vai passar, né? Eu acho que algumas pessoas fazem isso. E dentro desse contexto, e já que você está aqui, eu queria saber o seguinte, eu gosto muito, eu sou uma pessoa às vezes muito prática, então assim, tem pessoas aqui assistindo a gente, outras tantas que vão assistir depois, e eu fiquei imaginando, será que Jacó poderia nos dizer por onde nós devemos começar? É um estudo para que a gente possa se ajudar e ajudar o outro, mesmo quem tem a rotação de magnetismo um pouco baixa, que possa melhorar, que possa, enfim, já que esse é o momento, então assim, eu estou aqui na minha casa e eu sei que tem, sei lá, hoje deve ter umas 20 pessoas internadas aqui no Hospital Regional, que é porta de entrada aqui no Seridó, para pacientes de Covid-19 aqui na nossa região. Então, eu quero aqui da minha casa mentalizar ou emitir, ou doar, como você falou, o meu magnetismo para ajudar essas pessoas que estão lá. Tem uma maneira prática, digamos que um curso rápido, para que a gente possa... Eu vou começar hoje, eu vou parar, vou mentalizar que tudo fique bem com os pacientes que estão lá no Hospital Regional. Ou não é simplório assim? Beleza, vamos lá. Eu vou recomendar que essa pessoa acesse a minha página, que é bem fácil, jacobmelo.com, não tem BR, jacobmelo.com. Você colocou, aparece. Entre nessa página e procure dentro dos vídeos, vamos dizer aqui, dos últimos 20 vídeos que foram publicados, tem pelo menos 2 que são muito interessantes para isso.
Os dois tratam de atendimento à distância, todos dois. Se você assistir esses dois vídeos, e não são muito longos, quer dizer, cada um não chega a 1 hora, você já vai ter uma noção muito boa de como fazer. Depois, se você quiser ler o livro esse do magnetismo versus Covid-19, você vai observar também que o livro é relativamente curto, ele só tem 75, 76 páginas, uma letra razoavelmente grande, confortável de ler. Então, você vai perceber ali um conjunto de informações extremamente valiosas para que você use a sua energia, o seu poder. Fora disso, aí você precisaria entrar em livros mais pesados. Pesados no sentido de maior volume. Eu sugeriria dos meus, pelo menos, se você já tem um pouco de conhecimento, o magnetismo humano, que você até já falou nele. E se você ainda vai estar começando e quer ter noções a partir do princípio, eu sugiro o livro Cure-se e Cure pelos Passos. Porque ali a gente tem um passo a passo, praticamente, de tudo para você chegar lá. Então, resumindo, vá na minha página, veja esses 2 vídeos que falam sobre atendimento à distância, e mesmo esse sobre Covid. Depois veja esse e-book, que é de graça. Tudo isso é de graça, né? Você vai e baixa o e-book Magnetismo versus Covid-19, e o único que é pago, se você quiser comprar, ou o livro Magnetismo Humano, se você já tiver conhecimento, ou o livro Cure-se, Cure pelos Passos, se você estiver começando. Eu vi um depoimento de uma médica, ela dizendo que a mãe dela ela tinha feito esse magnetismo com a mãe de 94 anos que teve Covid, e a mãe se recuperou. E ela é médica, né? Então, assim, ela própria, pelo que eu entendi, ela própria fez a doação do magnetismo para a mãe, que não tem... Nossa, a gente torce muito por todo mundo, mas os parentes, as pessoas mais próximas, a mãe, imagine, né? Imagina que se você puder ajudar, e eu acho que essa urgência, com que você escreveu um livro em 3 semanas, é a urgência que as pessoas que estão aqui, talvez interessadas em aprender para poder ajudar também, é a mesma urgência. Então, assim, eu não vou ter tempo de ler esse livro, eu preciso me concentrar aqui e emitir. Como é, Jacó, que isso acontece? Por exemplo, a pessoa foi lá, estudou, entendeu tudo direitinho e doou o magnetismo. Como é que quem está lá no hospital vai sentir isso? Como é que chega essa energia? Vamos começar com o sentimento mãe-filho, que é um dos sentimentos de maior ligação que existe na natureza, né? Uma mãe pensa no filho que está morando em outra cidade. Ela pensa todo dia, quase todo momento. Mas, de repente, ela diz, opa, o que está acontecendo com meu filho? E o filho está lá. Por que é que a mãe sentiu se não houve nenhum tipo de comunicação? Porque houve, de alguma forma, uma conexão entre um e outro. Por que eu estou começando por aqui? Para mostrar que essas interconexões, elas acontecem. Vou dar um outro exemplo mais amplo. Todas as grandes descobertas, todas, da humanidade, absolutamente todas, elas aconteceram, uma pessoa normalmente, um ponto é chamado a atenção, mas quando se dissemina a informação, a gente vê que a mesma informação ela tinha pontilhado em vários lugares, em várias cabeças, na mesma oportunidade. Ou seja, há uma singularidade na intercepção ou na interseção dessas mensagens. Mesmo de pessoas, no caso aqui da ciência, pessoas que nem se conhecem, nem sabem que existe, não têm a menor intencionalidade de que haja conexão. Eu estou colocando esses 2 pontos para mostrar, primeiro de tudo, a possibilidade que existe, e é real, da gente se cruzar, mesmo sem se conhecer. Depois, eu fiz recentemente uma live, quem que entrar na minha página pode até ver também, uma live bem interessante, em que eu pergunto, você aceita o sutil? Porque a gente tem uma tendência a dizer que eu só acredito no que vejo e no que pego. Não, não é isso, porque você é controlado pelo seu sutil o tempo inteiro. Nós somos dominados pelo sutil, são os inconscientes, são as imagens, são as fórmulas, são
os porquês da sua própria vida, que sem você querer, você pensa que está dominando, está sendo dominado. E se você coloca influências espirituais, aí o negócio amplia muito. Muito bem. Dentro desse conceito de que o sutil é quem prevalece, o que me manda a conexão entre eu e Suerda é o quê? É exatamente esse campo. Eu pensei em Suerda, vou envolver Suerda, e Suerda vai perceber isso. Vamos imaginar a pessoa para quem eu estou dirigindo está em coma induzido, como em muitos casos. Aí é que é fácil ele perceber a influência, porque ele está mais desacoplado ainda da matéria, e ele vai dizer, nossa, essa pessoa está me ajudando. Então, às vezes a gente pensa que alguém estar em coma é pior, muitas vezes é até melhor para o tipo de atendimento. Uhum. Então, como é que ele vai perceber? Ele vai perceber porque, de repente, alguma coisa muda. Todavia, vai ter gente que você vai fazer tudo. Vamos imaginar uma pessoa católica. Ela é católica, ela se confessou, depois comungou, depois ainda saiu dali rezando, chegou em casa, fez um terço, aí no outro dia estava boazinha da gripe. Uma gripe que ela vinha trazendo. Aí no outro dia ela fala com o padre, aí o padre diz, e aí, minha irmãzinha, como é que você está? Diz, graças a Deus eu estou boa da minha gripe. E se você fez conforme era para fazer, você fez o terço, você comeu a hóstia, tal, desculpa usar a expressão porque eu não sei qual é a correta. Então, mas você fez tudo o que era devido. Foi, mas quem me curou mesmo foi o chá de limão com alho que eu tomei. Ou seja, a gente tende a descartar muito fácil o sutil, quando muitas vezes o sutil é que é a base de tudo. Para fechar o exemplo, quem me curou foi o limão com alho. Aí eu pergunto, e por que o limão com alho curou você, mas não curou fulano que está na sua casa com a mesma doença? Qual é o link que existe que o limão com alho agiu num e agiu no outro? Lógico que a gente vai encontrar algumas razões biológicas para isso. Mas o princípio foi, eu aceitei, e o outro não aceitou. Então, nós estamos dentro desse mundo. Então, eu posso te ajudar, Suerda. Como todo mundo que está aqui participando, estamos agora com 59 pessoas aqui nesse nosso canal. Então, tem 59 pessoas agora que podem dizer, não, eu posso ajudar, e vou ajudar. E ajude, e você vai ver lá na frente que passa. Eu posso dar mais só um exemplo? Claro. Eu estou falando, escritor. Veja bem, quando Jesus disse assim, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se a gente for pensar friamente, vamos tirar aqui toda a abstração do sentido religioso. Eu vou orar por uma pessoa que está me perseguindo e me caluniando. Isso não vai dar certo. A pessoa está falando mal de mim, está colocando a perna na minha frente. E eu agora vou ficar rezando. Mas Jesus mandou. Tá bom, Jesus mandou, mas eu não vou fazer isso de bom coração. Olha que eu estou colocando uma situação bem ruim. Eu vou fazer só por desencargo de consciência. Aí eu vou lá e rezo a minha reza. Alguns rezam de forma mais profunda, outros rezam de uma forma mais repetida, mas não importa. A sua forma de rezar. Eu vou rezar por aquela pessoa, eu não gosto dela, mas mesmo assim Jesus mandou e eu vou rezar e tal. E aí você começa a rezar. E aí você se propõe a rezar todo dia. Aí depois de umas 2 semanas, você já não está rezando com raiva. Você já diz, rapaz, hoje é dia de eu rezar para o fulano. Ou seja, você já começou a quebrar a barreira. Até que, enfim, você vai rezar para a pessoa e você vai dizer assim, ela fala mal de mim, mas é porque ela não me conhece. Viu como já mudou? Até que você se encontra com a pessoa pela qual você está rezando e que você detestava. Aí você se encontra com a pessoa e você diz, eu não vou falar não. Não, eu vou só dar bom dia. Bom dia. A pessoa, que coisa boa você ter falado comigo. Você não imagina quanto eu gostaria de voltar a falar com você. Aí você toma um choque. Por quê? Porque se cumpriu exatamente esse link à distância. Ore por quem te persegue, ore por quem te calunia. Rompa essa barreira. Tá? É difícil você ir até a pessoa. Jesus foi tão sábio que ele, em vez de dizer, vá até lá. Não, ele diz assim, ore, vá orando, e vá orando. Ou seja, vá fazendo esse link magnético do bem, que o bem, numa hora, ele extrapola e resolve. Você falou lá no começo e eu fiquei pensando
durante a nossa conversa aqui, que nós estamos, é uma pandemia, nós estamos com um caso de saúde global, todo mundo hoje, em todo lugar do planeta Terra, as pessoas vibram na mesma energia da Covid. Tem medo, ou tem fé, ou tem esperança, enfim. Mas a Covid, ela tem sido, jornalisticamente, usando a minha linguagem do meu dia a dia, a nossa pauta do dia é acordar, acordou de manhã e diz Covid. Oh, meu Deus, aí dormiu um sono, foi boa a noite e tal, mas Covid, Covid, Covid. Essa oração, quer seja o magnetismo, quer seja o passe, quer seja a reza da Igreja Católica, o orar dos evangélicos, dos espíritas, enfim. Todas as religiões do mundo hoje buscam um conforto espiritual para os seus seguidores, né? Dessas religiões. Isso num plano vibratório do planeta Terra, o plano vibratório espiritual do planeta Terra. Isso melhora porque a gente estão conseguindo ver o céu de São Paulo, os lugares estão menos poluídos, os rios, os peixes, a natureza está... Parece que respirou melhor depois disso tudo, enfim. Essa oração conjunta, que tem desde a Ásia até aqui em Caicó, ela ajuda a salvar o planeta dessa pandemia? Ajuda muito. Vamos ter uma prova numérica disso. Por que será que, de repente, que no começo, quando a gente só tinha os dados da China, a gente percebeu que o índice de morte, o índice de letalidade versus o índice de pessoas que se recuperavam, ele estava ali beirando 50%. Ou seja, você teve Covid e você vai morrer, você tem 50% de chance só. Se a gente observa hoje, o índice mundial está em torno de quanto? Está abaixo de 2% dos que são comprovadamente contaminados. E quando a gente parte para estatísticas governamentais, a gente tem hoje, em termos, por exemplo, em termos de Brasil, a gente tem hoje 500 milhões de recuperados. Como temos 1 milhão que foi contaminado, isso em números redondos, então, se tivermos 1 milhão de contaminados e 500 milhões recuperados, significa dizer que a nossa taxa oficial é de 50%. Mas como é que essa taxa era tão alta, no caso era tão baixa, era 2%, 3%, 10% no máximo quem se recuperava? A gente já está em 50%. Será que isso é só o acaso? E veja bem, a maioria dessas pessoas que estão deixando de estar contaminadas, eu posso dizer a maioria mesmo, elas não chegam a usufruir dos benefícios que os meios que são peculiares da saúde oferecem. Então, muitas dessas pessoas não estão tomando medicamento, não estão sendo hospitalizada, não está nada, e de repente os sintomas começam a ser revertidos e fica boa. Aí depois, quando termina, diz assim, minha avó, graças a Deus, eu passei por essa. Aí a avó diz para a gente assim, você não sabe quantas noites eu rezei para você, percebe? Então, se a gente tiver olhos de ver, como propôs Jesus, de ver o todo, como as orações estão ajudando, muito. Tanto aquela oração pontual, eu vou rezar por fulano, como a oração geral. Só que a gente precisa, e aí sim, para a gente melhorar ainda mais, eu vou usar aqui uma expressão que é muito usada tanto pelos protestantes como pelos católicos. A nossa oração, ela precisa ser ungida de fé e vontade. O problema é que a gente tem rezado assim, Deus, olha, tem tanta gente sofrendo, ajuda, Senhor, para que não sofra tanto. Inclusive, meu carro quebrou, eu queria que o Senhor arrumasse um bom mecânico. Ou seja, mistura tudo e não diz nada. É uma demanda muito grande. Agora, quando você para mesmo, não, agora eu vou rezar pelas pessoas que estão sofrendo, aí sim você gera, do mesmo jeito que a gente vê aqui no Instagram, de vez em quando sobe uma chuva de corações, né? Imagina agora uma chuva de fluidos, de bênçãos, de coisas boas que a gente está programando, projetando. Lógico que isso repercute, Sueda, sem dúvida alguma. E independe de ser espírita, católico, protestante, judeu, budista, ateu, independe. Porque o que é bom e faz bem, é bom sempre.
Nossa, não tem quem não fique com vontade de estudar essa questão do magnetismo, né? E assim, a facilidade que você está nos apontando agora de podermos ter contato com essa leitura, com esse estudo. Tem gente que tem mais tempo aí, um pouco mais de tempo, adicionar aí, e é só acessar a sua página Jacomelo com B, né? jacobmelo.com, e tá lá, eu já baixei, como eu te falei, já estou lendo. Tenho algumas dúvidas, depois eu vou mandar as minhas dúvidas para você tirar. E assim, você falou no Reiki, e quando eu entrevistei Wagner aqui, eu falei no Reiki para ele também. Eu tive um problema na corda vocal e fui para São Paulo me tratar lá. Foi bem sério. E, enfim, a fé foi quem me curou. Eu não precisei fazer cirurgia, isso aconteceu em 2008. E de lá para cá, eu nunca mais fiquei rouca na minha vida, né? Foi, na verdade, uma coisa uma experiência bem interessante que eu vivi, que depois eu posso compartilhar com você. Mas nessa época, eu aproveitei e fiz algumas terapias alternativas, acupuntura, reiki. E no reiki, a senhora, ela me atendia numa casa no Morumbi, uma mansão, uma casa muito bonita. E ela dizia, Suenda, essa casa é uma mansão, mas eu sou daquelas aristocratas que a família quebrou faz tempo. Então, eu ficava muito impressionada. Ela era uma senhora muito, muito bonita, muito bacana, assim. Foi muito legal. Eu fiz o reiki com ela. Quando eu acabei as minhas sessões, né? Ela falou assim, eu queria saber se você queria fazer o primeiro grau do reiki, porque você tem uma energia muito boa e tal. E daí eu fiz. E aí eu aplico reiki, ou não sei se é reiki, ou se é magnetismo, ou é passe, enfim, acho que é mistura tudo. Nos meus animais, nas plantas, nas pessoas, em mim. Então, assim, eu tenho muita vontade, né? E agora tendo a oportunidade de estudar através do seu e-book. E fico muito feliz por isso. Foi muito bom poder compartilhar um pouco de você com os meus seguidores. Espero que... E eu moro numa região onde o catolicismo predomina aqui, mas a gente está falando de amor, a gente está falando de Jesus, e por isso as pessoas aqui não têm tanto preconceito, a partir do próprio bispo aqui da cidade, do Antônio, que é uma pessoa altamente aberta e respeita as demais religiões e se junta a elas quando a ocasião pede, como, por exemplo, houve uma luta muito grande aqui com relação à questão do combate ao suicídio, que o Seridó, infelizmente, morriam pessoas por esse meio de 80 anos e de 18 anos. Então, assim, a Igreja Católica se uniu à doutrina espírita, aos evangélicos, para lutar contra a depressão aqui na nossa região, que leva as pessoas ao suicídio. Então, assim, eu fico muito feliz, Jacó, esse reencontro da gente tinha que ter acontecido e que bom que aconteceu agora. Espero que a gente possa se rever presencialmente, trocar um abraço, todo o respeito que a gente tem um pelo outro e carinho e admiração que eu tenho por você. Que bom, muito obrigado. Eu só esqueci de falar de um livro, vou aproveitar agora esse último minutinho aqui para dizer, que é um livro que também fez uma total diferença na minha vida. É um livro chamado A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Ele teve várias edições, mas ele teve várias remissões, várias tiragens, Sim. Mas teve 3 edições diferentes. Na terceira, que é a mais recente, além de tratar a depressão, também trata da síndrome do pânico. Tudo isso pelo magnetismo. Uhum. Então, este livro, ele tem sido um marco, na minha vida ele foi um marco enorme. Ele tem sido reproduzido em cursos, em seminários, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Até porque, coincidentemente, a segunda experiência que eu fiz no sentido deste livro foi nos Estados Unidos, onde deu um resultado acima de 95% das pessoas que começaram a ser tratadas. E logo depois eu vim aqui ao Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul deu outro resultado maravilhoso, foi quando saiu a primeira edição. Então é um livro que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, porque se você quer estudar magnetismo, você tem condições de, com o magnetismo, você tratar
essa patologia, esse problema, essa loucura que é a depressão, que induz tanta gente ao suicídio, tá? Uhum. E um outro livro que eu falei tão rápido que eu terminei esquecendo, que foi o livro que eu fiz, que eu falei, mas não entrei em nenhum detalhe, para ajudar as pessoas que estão com ideias suicidas. Chama-se Viver Ainda é a Melhor Saída. Esse livro, inclusive, ele foi vendido na época, muito vendido fora do meio espírita, porque ele não é um livro de texto espírita, é um livro de autoajuda mesmo. Sim. E fiquei muito feliz por muitos depoimentos de pessoas que deixaram de pensar na ideia. Então, ou seja, dentro do espectro, nós temos um bocado de coisa para ver. Vamos fazer uma outra live em breve, viu? Agora que a internet fez as pazes com a gente vai se encontrar outras vezes. Eu espero realmente que a gente possa falar sobre outros temas. Até Dilza estava colocando aqui, falar sobre depressão, e tem muitos outros temas, mas hoje a gente focou bastante aqui na questão do magnetismo. Obrigada, Jacó. Foi um prazer reencontrá-lo e até uma próxima. Um beijo grande, querida. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitá-lo. Tchau. Tchau, tchau.